Olá, dominadores! Mais uma quinta-feira de análise de processos minerários, a primeira análise de processos minerários de 2024. Vou começar bem suave, que vocês devem ter visto ou não os stories, mas nos stories eu trouxe alguns exemplos só para aquecer os motores. Aqui na aula de hoje eu vou trazer mais alguns casos específicos para a gente analisar. Então, esse primeiro processo aqui foi um caso interessante, foi sugestão, inclusive, de um seguidor do Instagram, então eu trouxe ele aqui para a gente discutir melhor na aula de hoje. O que acontece com esse processo minerário? Reparem, ele tem muito mais eventos do que isso, a gente vai analisá-lo direto, todos os eventos do cadastro mineiro, mas ele é um processo que está na fase de requerimento de lavra. E daí, teve aqui, o último evento foi uma sessão total que foi protocolizada. Vamos entender se esse processo está regular ou não. E a primeira pergunta foi exatamente essa: o processo está regular ou com risco de indeferimento? E a segunda pergunta é se uma pessoa, um terceiro interessado por essa área do processo único, o que ele pode fazer? Negociar com o titular atual, requerer a área imediatamente ou aguardar a disponibilidade. E o processo 2 eu vou mostrar logo aqui, que é bem simples, tá? Como eu falei, é mais para aquecer os motores, então nos stories eu coloquei só poucas perguntas e os dois processos. E aqui o segundo processo foi em relação à desistência. Aqui o ponto principal é a desistência que foi homologada do requerimento de registro de licença. E então a área do processo está livre ou elegível à disponibilidade. Vamos aqui já para o processo do cadastro mineiro. O primeiro processo que eu coloquei nos stories é esse processo aqui. O que acontece com ele? Ele é um processo antigo, de 94, então ele tem muito histórico para trás. Começou lá com uma pesquisa e tudo mais, teve pagamento das taxas, teve aqui, ó, relatório final de pesquisa apresentado, teve a publicação primeiro do alvará de pesquisa, eu acho que teve de novo uma renovação, acho que não. Não teve renovação, teve só uma publicação do alvará de pesquisa mesmo, teve algumas sessões pelo meio do caminho, comunicado de ocorrência de nova substância, foi lá, apresentou um relatório final de pesquisa em 2001. Esse relatório final de pesquisa, ele foi aprovado muito tempo depois. Percebam aqui o tanto de evento que tem. A questão de guia de utilização que foi protocolizada foi indeferida, que o protocolo da guia de utilização teve outra transferência de direitos minerais. Só em 2012 teve uma vistoria em relação ao relatório final de pesquisa. E teve redução de área também em 2012, possivelmente por conta dessa exigência aqui, que veio da própria INEM, teve aprovação do relatório final de pesquisa de 2013, que é o relatório que foi apresentado em 2002. Até esqueci a data dele aqui. Cadê? Aqui, que foi apresentado em 2001. Ele foi aprovado somente em 2003. E, na sequência, veio logo o protocolo do requerimento de lavra, um ano após a aprovação certinho do relatório final de pesquisa. Até aqui, tudo bem. Teve aqui um distrato de sessão de uma das sessões aqui, até explica qual foi a sessão que teve distrato aqui nesse campo de observações. E teve, na sequência, outra sessão de direitos efetivada. Acaba que hoje, quem é o titular dessa área é Via Mar Mineração, LTDA, desde 2015, que foi a última sessão efetivada. Só que acontece, teve uma outra sessão protocolizada aqui, em 19 de 12 de 2023. Se a gente for no SEI, a gente consegue saber quem é a pessoa que está comprando essa área atualmente, digamos assim. Mas o que acontece com esse processo específico? Observem, após essa sessão efetivada, aqui em 2015, o que aconteceu? Teve uma exigência que foi publicada em 2021. Essa exigência já tá, isso aqui já, ou seja, já está vigente e tudo mais. A gente pode até olhar a exigência aqui, que eu não lembro exatamente o que era, acho que foi em relação a apresentar a licença ambiental. E daí o titular, ele até respondeu a exigência, é nisso que nesse ponto que eu quero chegar com vocês. O titular, ele até respondeu essa exigência, mas ele respondeu fora do prazo. Então, aqui, ó, teve até os formulários de análise do requerimento e tudo mais, e a partir desse formulário 2 é que veio o ofício da exigência exatamente da apresentação da licença ambiental. Lembrando que quando a gente faz o protocolo do requerimento de lavra, se a gente não protocola a licença ambiental, tem um prazo de até 60 dias após o protocolo para apresentar a licença ambiental, no mínimo a licença de instalação,
ou então apresentar o comprovante que se ingressou com o pedido do licenciamento ambiental no órgão ambiental competente. E após isso, se apresentou só o pedido, tem que ficar a cada 6 meses apresentando para a ANM o histórico desse licenciamento ambiental. E aqui está exatamente descrito isso no ofício. Mas percebam a data de publicação dessa exigência. O ofício foi aqui inserido no dia 4 de 2 de 2021, mas ele foi publicado depois. Aqui não está a publicação no Diário Oficial da União, mas está aqui no Cadastro Mineiro. A exigência foi publicada em 9 de 2 de 2021 e o ofício foi em 4 de 2 de 2021, pouco tempo depois. A exigência, o prazo é de 60 dias para cumprir. Então, de 9 do 2, mais 2 meses para frente, seria 9 do 4 de 2021 até 9 do 4 de 2021. Mas percebam a data que foi cumprida essa exigência. Só em 26 do 11 de 2021. E aqui eu até fui olhar, não sei não, mas às vezes eles responderam antes, né? Não estava ali no Cadastro Mineiro, mas não teve resposta. Inclusive tem esse informe aqui do INM, que o prazo termina em 12 de 4 de 2021. Até um pouco mais do que eu tinha visto, né? Porque foi publicado em 9 do 12. Ah, porque fevereiro é um mês mais curtinho. Então jogou um pouco mais para frente ainda. Aqui até a INM fez esse cálculo e colocou aqui, termina em 12 de 4 de 2021. Ou seja, apresentou muito tempo depois. A ANM ainda não analisou isso. Porque aqui, depois disso, olha, não teve mais, teve só o protocolo da sessão, mas não teve mais nenhum despacho da ANM em relação a esse processo minerário. Aqui, a gente tem um risco absurdamente grande da ANM não aceitar esse cumprimento de exigência porque foi intempestivo, foi fora do prazo. E aqui, quando acontece isso, em deferimento do requerimento de lavra, fica caducado mesmo o direito de requerer a lavra desse titular. Então, uma pessoa interessada nessa área tem que fazer o quê? Melhor ela guardar o edital da disponibilidade. Essa pessoa aqui que está negociando com ele, assim, já está assumindo esse risco de que a ANM vai indeferir esse requerimento. Talvez seja por desconhecimento ou o que pode acontecer também. Está assumindo esse risco, comprou a área e tudo mais, sabe, está ciente que a exigência foi cumprida fora do prazo, mas ela está com a esperança que, se caso a ANM indefira isso aqui, eles podem entrar com um recurso dentro do prazo de 10 dias e tudo mais, e a ANM pode acatar esse recurso dependendo da justificativa que eles utilizarem. Mas, assim, eu não compraria esse risco. Se fosse comigo, eu deixaria bem claro para você, olha, talvez saia mais barato você aguardar essa área entrar em um edital de disponibilidade. Ou talvez não, porque quando entra no edital de disponibilidade, fica aberto para todo mundo. E aí, se mais de uma pessoa manifesta interesse, vai ter que disputar lá no leilão eletrônico. Então, aqui é uma situação bem delicada mesmo. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, esse processo ele já está até lá no SOPLE, que eu vi que alguém tinha cadastrado ele. Eu fui aqui para pesquisar, só de curiosidade, né? Pesquisar esse processo minerário aqui para ver a situação dele. E ele está para análise na ANM. Outra coisa que eu queria comentar, já que eu já estou aqui no SOPLE, é só uma questão assim para vocês não se amarrarem muito nesses status da ANM. Por quê? Nem todo o processo minerário que está aqui, principalmente esses que ainda não foram analisados, que não estão com status de apta para disponibilidade, eles vão ser de fato aptos à disponibilidade. A gente tem que analisar o processo minerário como um todo. Como esse caso aqui, ó, não está apto para disponibilidade, esse processo minerário. Alguém cadastrou ele e a ANM já colocou aqui, ó, não está apto para disponibilidade. Esse processo eu fui até, nem foi esse, fui olhar outro, mas era a situação parecida. Esse aqui também está com status de não apta à disponibilidade. E aqui, esse caso foi publicado um edital de disponibilidade e foi excluído. Por quê? Porque aqui, ó, já tinha sido publicado um edital antes para essa área, já tinha sido declarado alguém prioritário. A ANM colocou essa área de novo no edital de forma errada. Então, teve que excluir esse edital, inclusive, para esse processo foi arquivado. Por quê? Porque aqui, ó, em 10 de 10 de 2022, já gerou esse outro número de processo minerário. Então, sobre esse processo aqui está esse outro processo minerário. Então, realmente, esse aqui não está apto à disponibilidade. Então, às vezes, vocês podem se deparar com uma situação aqui no SOPRE que a área está para análise, mas nem sempre, de fato, ela está elegível à disponibilidade. Por isso, você tem que analisar o processo minerário e tudo mais.
Sobre o processo 2, como eu falei, ele era um processo mais simples mesmo, só que para a gente não esquecer sobre a questão do indeferimento. Sempre trago o que é indeferimento para vocês, porque é recorrente. Toda vez que a gente abre, todo dia que a gente abre o Diário Oficial da União, tem um caso de indeferimento. Esse aqui foi um caso de não cumprimento de exigência, mas o que eu achei curioso nesse processo foi que a ANM publicou a exigência 2 vezes. Ela deu uma segunda chance ainda para o titular. Ela publicou a primeira vez, olha, lá em 19 de 1 de 2022. Possivelmente essa exigência, se a gente for olhar, não sei, não olhei, mas acredito que seja referente à licença ambiental. Então, 19 de 1 de 2022, prazo de 60 dias, passou, o titular não respondeu. A NM foi lá e publicou de novo, quase muito mais de um ano depois, 29 de 5 de 2023. Também deu prazo de 60 dias e o titular não respondeu. Então, agora, em 3 de 1 de 2024, veio o indeferimento por não cumprimento da exigência. Aqui a gente pode até olhar, na verdade, queria olhar com vocês até esse despacho de indeferimento, que é exatamente por não cumprimento de exigência. E nesse caso, quando não tem cumprimento de exigência, a área fica elegível à disponibilidade, porque o processo estava todo regular até assim, a ANM se manifestar e tudo mais. E o titular não apareceu, não deu as caras e sumiu no mundo. Esse aqui, olha, tem até um parecer, um formulário, na verdade, de análise de requerimentos de lavra, estava tudo certinho. Geralmente embaixo eles colocam a exigência aqui. Na verdade, foi muita coisa. Exigência, comprovação de nacionalidade brasileira, deve ter pedido. Ai, não entendi, pediu tanta coisa, apresentar plano de resgate, plano de emergência, plano de riscos. Vamos ver o ofício dessa exigência, que é mais fácil. Aqui. Se bem que eu tô vendo dois pareceres. Qual é esse? Parecer número 3. Ah, é porque foram duas exigências, talvez diferentes. Não sei se foram as mesmas. Aqui foi o parecer que a gente está vendo. E o parecer 12, a mesma coisa. Eles reiteraram as exigências. Então, foram exatamente as mesmas. E daí o titular não apareceu. Não apareceu, não respondeu às exigências. Ó. Foi indeferido em razão de não atendimento do próprio prazo à exigência, na hipótese de insatisfatório e tudo mais. Então, a área vai ficar elegível à disponibilidade. Isso aqui é o ofício e depois teve um outro ofício ainda. Acho que é o mesmo. Ah, não é o mesmo, gente, tô louca. Aqui o extrato que é de fato a publicação, né, de acordo, tarará, indefiro o presente requerimento de lavra garimpeira. Seja provido em deferimento do requerimento de permissão de lavra garimpeira, tarará, porque não teve cumprimento de exigência. Realmente, a gente olha aqui, ó, no SEI, o titular acabou aqui, apresentou o requerimento e tudo mais, depois sumiu no mundo, não apareceu, não protocolou mais nada para fazer a manutenção desse processo minerário. O que é muito comum. Às vezes o titular, de fato, ou não tem mais interesse nessa área, ou não estava nem sabendo dessas exigências. E os outros dois casos que trouxe para vocês, esse aqui é o que eu acabei de mostrar. Era só mais um caso, na verdade. Que foi do SOPRE, né? E agora esse aqui. Esse aqui é interessante. Eu peguei do Diário Oficial da União, da publicação de ontem. Isso porque eu peguei esse processo aqui para trazer para vocês. Que é um processo que estava com um processo que estava com processo administrativo de nulidade do alvará de pesquisa. E ontem foi tornado sem efeito esse processo administrativo de nulidade do alvará. E fui entender, né, para ver se fazia sentido ou não. Com certeza sim, né, senão não teria sido aprovado. Mas fui entender esse processo minerário. Era um alvará de pesquisa, publicado primeiro para 2 anos, teve pagamento da taxa, da primeira taxa dentro do prazo. Teve uma multa aqui também, pagamento da multa também. Enfim. Aí teve prorrogação de prazo aqui solicitado. Eu acho engraçado, eu não estou entendendo o que teve essa multa. Ah, tá, deve ter sido a multa pelo não comunicado do início dos trabalhos de pesquisa. Não foi de pagamento da taxa porque ele pagou a taxa direitinho. Pediu a prorrogação dentro do prazo também, 16 de 7 de 2018.
Ah, foi dentro do prazo, foi 60 dias antes do vencimento do alvará de pesquisa. Era 25/9/2008 que vencia esse alvará de pesquisa. Aí teve uma exigência aqui, teve documento diverso, então teve até a manutenção correta. Do nada, teve essa instauração de processo de nulidade do alvará de pesquisa. E aqui realmente a gente viu que foi uma coisa, não sei se foi por conta dessas exigências aqui, talvez o titular foi pedindo prorrogação e daí apresentou de novo documento diverso e às vezes a ANM não aceitou essa prorrogação dele. Mas o que aconteceu? Ele apresentou a defesa dentro do prazo, e daí foi protocolizando, né, para apresentar manifestação, teve um despacho aqui com a exclusão da área que estava sobrepondo o título, blá, 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 e teve a prorrogação, do nada, a prorrogação de prazo do alvará de pesquisa, né? E só depois que veio aqui a questão da nulidade, do cancelamento do processo administrativo de caducidade. Na verdade, ele foi cancelado aqui, quando a ANM colocou esse despacho. E esse processo, esses casos, até assim, é interessante a gente olhar mais a fundo, até não sei, com base até para montar banco de dados de defesas, porque erros a ANM comete, a gente sabe disso. Então, quem é responsável por processos minerários, também quem é gestor de processos minerários, é sempre interessante ficar dando uma olhada nos processos, né? Fazer o acompanhamento adequado para ver exatamente isso. Se a ANM está colocando esses eventos do nada, se está tendo essas publicações do nada, se você se depara com um procedimento administrativo de nulidade do alvará de pesquisa, sendo que você está cumprindo tudo direitinho, então, no mínimo, é bastante estranho. Deixa eu só ver outra coisa que eu vi um comunicado. Isso aqui, eu até trouxe na aula passada com vocês sobre a questão da prorrogação de alvará de pesquisa, se a gente comunica ou não o reinício dos trabalhos de pesquisa. Tem que comunicar. Então, aqui eles fizeram direitinho e já comunicaram o reinício dos trabalhos de pesquisa. Aqui tem um parecer técnico, eu estou no mesmo processo. O parecer técnico aqui deve ser essa questão da nulidade, né? Apresentação do boleto e tudo mais. Tarará, tarará. Do parcelamento. Enfim, a defesa não vai estar aberta. A gente não vai conseguir ver a defesa desse processo aqui. Torna-se em efeito a nulidade do alvará. Observou-se que, devido à interferência de áreas, é um processo contíguo. Houve atraso no início dessa atividade de pesquisa, autorizado o início apenas em 11/7/2008 pela juíza de direito. Desta forma, solicitando a prorrogação do alvará por mais 2 anos. Então, aqui a confusão foi mais embaixo, né? Aqui tá. Ele não foi comunicado início dos trabalhos de pesquisa, foi protocolizado o pedido de prorrogação, considerado tempestivo, e foi publicada a nulidade do alvará. Foi bem estranho isso que a ANM fez com esse processo minerário aqui. Porque o não comunicado início do trabalho de pesquisa, ok, gera multa e tudo mais, mas nulidade do alvará de pesquisa por causa de um não comunicado de início dos trabalhos de pesquisa totalmente inviável. Cadê o parecer 459? Ah, tá aqui. E aqui talvez nesse despacho tenha mais coisa. Não, não tem. Está no parecer, no despacho, extrato, deve ser a publicação. Só tornando-se em efeito mesmo. Antes disso, esse processo já foi todo digitalizado, mas a gente não tem acesso a tudo. Teve teve esse outro parecer técnico aqui. Aí aqui tinha a defesa que ainda não tinha, as coisas demoram demais, né? A defesa que ainda não tinha sido vista e depois foi vista pela ANM bastante tempo depois, assim, primeiro 2011, depois 2022, e acho que foi vista ainda por causa dessa sessão. E essa sessão ainda nem foi aprovada, sessão total protocolizada. Mas ainda está sendo analisada, então, assim, uma confusão. Uma confusão mesmo esses processos minerários. Por isso que quem está administrando tem que ter muito bem esse histórico. Não dá para confiar somente no cadastro mineiro.
ou só no SEI, é interessante ter seu próprio histórico, seu próprio banco de dados. Porque tem relatos de que a ANM, principalmente no Cadastro Mineiro, tem sumido eventos no Cadastro Mineiro, de inscrição de eventos. No SEI ainda não vi sumindo nada. Mas, assim, aqui o ponto de atenção é sempre fazer print, salvar ou manter esse histórico numa tabela mesmo, para você, quem está fazendo gestão do processo, não se perder em relação a esses eventos da ANM. Eu acredito que isso é mais um erro do sistema do que própria má-fé. Prefiro acreditar nessa argumentação. Aí a gente se resguarda da forma que pode, montando o nosso banco de dados da melhor forma possível para evitar dor de cabeça futura. Então, se você gostou dessa aula, comenta aqui para saber que você está gostando das análises de processo funerário. Já deixa sugestões para as próximas aulas de 2024, inclusive para a próxima aula de quinta-feira. Toda sugestão é muito bem-vinda para as nossas aulas daqui. Então, até a próxima aula.